Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional. E ainda nessa série onde a gente está comentando um pouco sobre a questão de sermos marcados, tanto por Jesus como pelo seu toque, hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre ser marcado pela sua santidade. E para isso eu gostaria de estar abordando um pouco com vocês o Salmo 51, que é o salmo onde Davi ele proclama o seu pecado. Ele ora a Deus falando sobre o seu pecado e proclamando e pedindo a Deus: Deus, perdoa o meu pecado, me torna santo. Eu gostaria de ler com vocês agora rapidinho um pouco e falando um pouco sobre cada parte desse texto que é muito rico. Salmo 51, versículo 1 começa da seguinte forma: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti e só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Davi, nesse início, ele começa a falar sobre o pecado dele, sobre o arrependimento que ele sente sobre esse pecado. E quando a gente para pensar um pouco sobre a gente ser marcado pelo pecado, a gente sempre tem essa sensação de arrependimento após cometer o erro. E essas são marcas que o pecado traz. Só que, como Davi fala aqui, ele busca se limpar desse pecado e só quem pode nos limpar é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. E quando a gente ora, confessando e afirmando que nós erramos, aceitando o nosso erro, e buscando misericórdia do Senhor, como o autor de Hebreus fala, entrando na sala do trono sem medo. É nesse momento que a gente rompe e começa a ser marcado por Deus de uma forma diferente. Ao prosseguir do texto, Davi começa a falar o seguinte: Sei que desejas a verdade no íntimo e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi, nesse momento, ele começa a olhar para Deus e fala: Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Se não for pelo teu toque, se não for pelo teu espírito, se não for pelas tuas marcas, eu não vou conseguir. Então, Senhor, me purifica, me torna branco como a neve, me torna limpo. E assim como o profeta Isaías, em Isaías 1 fala, o Senhor tem total capacidade de nos tornar brancos como a lã e alvos como a neve. Porque é Ele quem nos torna santo. Sem Ele não vamos conseguir. Não é a força do nosso braço, não é quanto somos capazes de ser santo, mas sim a partir do Espírito Santo que nos capacita, assim como Paulo fala em 1 Coríntios, que somos mais do que capazes de vencer toda a tentação quando estamos em Cristo Jesus. É Ele que nos capacita a ser santos. E somente nele somos santos como Ele quer. Pois Ele sempre diz: sejam santos porque eu sou santo. E para sermos santos como Ele é santo, somente estando nele. E esse tem que ser a nossa busca, essa tem que ser a nossa marca, a santidade de Deus em nós. E nós dentro da santidade de Deus. E como o Davi fala, o Senhor tem total capacidade de nos lavar. E Ele quer nos lavar, mas para isso nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós temos que olhar para Deus e falar: somos pecadores e sem Ti não vamos conseguir. Somente a partir do Teu toque, somente a partir do Teu sangue somos capazes de ser salvos. Somente pela Tua graça somos mais do que vencedores. E ao prosseguir do Salmo, Davi começa a dizer: Então ensinarei os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para Ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a Tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o Teu louvor.
Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e do holocausto. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Nesse momento, Davi está falando o seguinte: Deus, como resposta ao teu toque, eu só tenho uma coisa a fazer, que é proclamar o que o Senhor fez à minha vida. Somente a partir do teu toque eu posso sentir e ver quem o Senhor é e assim proclamar com verdade o que o Senhor fez em mim. E assim como os apóstolos falam em Atos 4, quando são levados ao Sinédrio, em julgamento, eles falam: não podemos parar de proclamar do que vimos e ouvimos, pois é isso que a gente tem que viver. A gente tem que ser marcados pela santidade de Deus, ao ponto de nós não podermos parar de pregar o Evangelho a toda criatura, porque nós sabemos o que é bom e nós entendemos o que é mal, ao ponto de olhar para o nosso irmão que está em pecado, nosso irmão que não conhece a Cristo, e falar: eu sei o que é bom e eu sei que isso que é bom que eu tenho, Cristo que é bom, perfeito, eu não vou reter para mim, mas eu vou compartilhar para alcançar aqueles que têm o mal, que eles não conhecem o que é bom, eles ainda não têm esse discernimento, os olhos deles não foram abertos. Então, nesse momento, eu queria trazer esse entendimento não somente de buscar ser marcado por uma santidade que fica somente em nós, que se retém apenas ao que nos faz, ao que faz ao eu, mas sim também uma santidade que transborda e alcança outros, uma santidade que busca santificar não somente a mim, mas também a comunidade como um todo. É quando a gente olhar para o novo convertido cometendo erro, a gente não olhar com aquele olhar de: não, ele está errando e eu vou deixar ele errar para aprender, mas sim ver ele errando e falar: cara, ele está errando e eu vou ajudar ele, porque eu sei que o que ele está fazendo é mal. Eu sei que o que ele está fazendo é errado e não agrada a Deus. E por conhecer o que é bom, eu vou lhe apresentar o que é bom e trazer ele para esse lugar que um dia eu encontrei, que é estar no átrio do Senhor, é estar na presença do Senhor, no seu santo lugar. E é encontrar nesse lugar moradia, encontrar nesse lugar um habitar, não somente meu, mas também da presença do Senhor. Então, olhando todo esse salmo, olhando todo o seu contexto, do pecado que Davi cometeu, do sentimento que ele teve, como ele fala no salmo, ele sentiu os ossos dele ressecando pelo peso do que ele estava carregando, do erro que ele cometeu. E não foi um erro simples, foi um grande erro. Ele não somente adulterou com a mulher do próximo, mas ele também orquestrou o assassinato de um dos seus soldados para encobrir um outro pecado dele. Então Davi, ele sentiu o peso do erro dele, não somente de uma forma mental, mas também física. E quando ele esteve nesse lugar e ele ouviu o profeta Natan falando com ele, a primeira coisa que ele fez foi orar a Deus, buscando essa santificação, buscando esse lugar onde Deus nos lava e nos torna puros novamente, para que após sair desse lugar nós possamos proclamar o bem que o Senhor fez a nós, o bem que o Senhor nos fez e pode fazer a outros. E esse é o sacrifício que o Senhor gosta. É um coração tão quebrantado, tão apaixonado, que ele não se retém apenas a guardar, mas também a compartilhar. E eu gostaria de estar encerrando dessa forma essa série de devocionais que nós tivemos nesse mês, comentando um pouco sobre as marcas que o Senhor nos traz. E eu venho trazendo esse desafio a você: compartilhar as marcas que Jesus fez em você para outros, para a sua família, para seus amigos da escola, para seus amigos da rua, para todos aqueles que você tem proximidade. Não guarde apenas para você o que Jesus tem feito contigo, mas compartilha como uma forma de alcançar a outros, que assim nós possamos obedecer à ordenança de Jesus
em pregar o Evangelho para toda criatura, em hora e fora de hora.